Mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Apesar da situação alarmante, o presidente Jair Bolsonaro ainda não apresentou soluções para quando o auxílio emergencial parar de ser pago. Na entrevista central, o economista Antônio Correia de Lacerda fala sobre a necessidade de aumentar o investimento público como forma de assegurar a sobrevivência de milhões de pessoas e recuperar a economia. E nossa reportagem traz a opinião das torcedoras de futebol sobre os casos de violência envolvendo jogadores. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. As eleições municipais se aproximam e possibilitam escolher as pessoas que atuarão diretamente na construção de políticas para as cidades. A ativista ecumênica Sara de Roure traz reflexões sobre a importância do debate político na reta final da disputa. Embarque imediato. Essas eleições, com certeza, têm um desafio enorme para nós, que é como trazer o debate para o espaço público. Como é que faz isso no momento em que as pessoas estão isoladas em casa, algumas, outras estão na rua trabalhando em condições muito precárias, ao mesmo tempo, no momento em que a nossa legislação eleitoral prejudica também e desafia as possibilidades de ocupação do espaço público. Então tem uma série de normativas que nos proíbe de poder ocupar as ruas com atividades lúdicas, artísticas, enfim. Estamos precisando bastante de tirar o debate político do espaço privado, seja o espaço privado restrito, mas trazer ele para o debate público, para o espaço público, porque é aí que a diferença de ideias e a possibilidade de outros projetos políticos vão surgir, na alteridade, na diferença, isso que a gente chama de democracia. Enquanto a jogadora de vôlei Carol Solberg sofre punições por se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro, jogadores condenados por crimes violentos contra mulheres ganham reconhecimento e contratos com altos salários. Como as torcedoras encaram essa dupla moral no esporte? Naya Tawane conversou com elas para saber. Vamos conferir. Trilhos do Brasil. O recente caso de violência contra uma mulher envolvendo o jogador de futebol Robinho relembrou outros crimes conhecidos, como o do goleiro Bruno, acusado de feminicídio em 2013. A notícia trouxe de volta um importante debate que ainda assola o meio esportivo e evidencia a desigualdade de gênero. Diante desse cenário, torcidas organizadas somente por mulheres crescem para ocupar o espaço e lutar contra essas violências, como explica a torcedora do Grêmio, Tiele Kavarlevski. Outro caso recente é o do jogador Robinho, que o Santos aparentemente desistiu da contratação porque os patrocinadores ameaçaram tirar o seu patrocínio, né? Não porque as torcedoras do próprio Santos estavam pedindo para reconsiderar, porque ele é condenado por um estupro na Itália, né? Então, esse tipo de comportamento faz a gente perceber que a opinião não é ouvida, né? Ela é quase desconsiderada, ela é pouco importante. Então, isso reforça a necessidade da existência de torcidas e coletivos femininos, né? Para inibir a intimidação contra as mulheres nos espaços esportivos, no início deste ano de 2020, torcedoras ajudaram na elaboração de uma lei que torna permanente campanhas educativas de combate ao assédio e violência sexual nos estádios. A atleticana Vitória Diniz fala sobre a importância dessa mobilização de mulheres nas arenas de futebol. A existência dessas torcidas, desses coletivos, ela está aí para isso, para a gente ocupar os espaços que nos foram negados e também para a gente manter e lutar pelos nossos direitos básicos. A próxima parada é a cultural. E eu sugiro a você para que pegue um papel e uma caneta para anotar as dicas que o multiartista Tiele tem para te dar. Vai de música ao cinema. Parada cultural.
Trouxe aqui algumas dicas para vocês. Ó, dica de música, vim aqui com G de Lima, sambista, né, preto, bicha preta periférica aqui de São Paulo, que vem com uma voz maravilhosa, cantando muito samba agora. G de Lima, procurem que vocês vão gostar muito do trabalho dele. MC Chuchu, diretamente de Juiz de Fora, né, mulher trans maravilhosa, cantando aí seu funk, seu pop, seu rap. E deem atenção nesse disco senzala aqui, que é muito legal. Música Cuida do Seu, que é maravilhosa. Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, né, com toda a poética aí desse super hiper vinil aí que foi lançado nos anos 90 aí, né, que moveu gerações e ainda move gerações aí. Antologia trans, poesia trans, várias pessoas, vários poetas e poetisas trans aí com a sua literatura, trazendo literatura para vocês. Preto Mel de Chame Gozo, poesia preta e erótica. Vamos lá, vamos prestar atenção. Dica de filme, Alice Júnior. Né, procurem aí esse filme, um filme do Gil Baroni, dirigido pelo Gil Baroni. Procure esse filme é novo, filme recente, foi lançado ano passado. Procure esse filme que vocês vão adorar. O Banco Central prevê um novo pico de inadimplência nos primeiros meses de 2021. As razões apontadas são o fim do auxílio emergencial e o desemprego, que cresceu 43% de maio a setembro. O assunto ganha centralidade conforme as eleições se aproximam. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. À medida que o ano vai avançando, fica nítido que o governo Bolsonaro não conseguiu nem salvar as vidas, nem os empregos durante a pandemia do coronavírus. Os dados PNAD-Covid do IBGE apontam isso. O último levantamento indicou que o desemprego bateu novo recorde, 14 milhões de desempregados. O auxiliar de Serviços Gerais, Lucas da Costa, foi um dos atingidos pelas demissões durante a pandemia. O meu desligamento da empresa foi meio que automático, assim, a minha chefe, ela chegou para mim e falou: Lucas, a gente não tem o que fazer com essa pandemia, eu tô apavorada, não sei o que fazer, eu achei por bem te demitir. De maio até setembro, de acordo com o IBGE, o número de pessoas desempregadas teve um aumento de 43%, um acréscimo de 4 milhões de pessoas desocupadas. Entre as razões para o aprofundamento no último mês está a flexibilização do isolamento social. As pessoas passaram a procurar mais por novas vagas. De acordo com Juliane Furno, doutora em Desenvolvimento Econômico na Unicamp, a previsão para 2021 não é nada otimista. Então, a estimativa é que com a abertura praticamente plena da economia que a gente vai ter em dezembro e com a redução da parcela do auxílio emergencial e a sua finalização também no mês de dezembro, a taxa de desemprego oficial vai bater nos 19%, provavelmente no primeiro mês de 2021, ou seja, ali é que vai se concretizar um pouco numericamente esse contingente de pessoas que não aparece na estatística oficial, porque ou efetivamente pode não procurar emprego, porque tem uma forma de subsistência, ou porque não pode procurar emprego, porque a economia ainda não está completamente reaberta. O governo Bolsonaro e o Congresso Nacional ainda não definiram o que fazer após o fim do auxílio emergencial em dezembro. 38 milhões de pessoas ficarão totalmente desassistidas, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Para o presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Correia de Lacerda, a saída para garantir a sobrevivência dos mais pobres é aumentar os investimentos públicos. Jonatas Campos conversa com o especialista na entrevista central de hoje. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central é com o economista Antônio Lacerda, professor doutor de Economia da PUC de São Paulo e presidente do CONFECOM, Conselho Federal de Economia. Professor, agradecemos sua disponibilidade. Satisfação falar com vocês. Em meio a tanta indefinição sobre o programa Renda Brasil, ou Renda Cidadã, proposto pelo governo Bolsonaro, o auxílio emergencial acaba agora em dezembro. 70 milhões de pessoas ficarão sem esse suporte. Na sua visão, professor,
qual o horizonte para o país a partir de 1º de janeiro de 2020? E os efeitos da pandemia, que são a desaceleração econômica, o aumento do desemprego, vão continuar num país que já tem as maiores desigualdades em termos sociais, regionais, de renda, etc. Né? Então é preciso, urgentemente, dotar essa população de um plano de assistência. Lembrando que o projeto original da equipe econômica do governo Bolsonaro previa R$200 apenas, né? Ele foi ampliado para R$600 no Congresso Nacional. E agora reduzido a 300 e pior, com data para terminar. Então é uma situação muito difícil e que precisa ser enfrentada. E um grupo de congressistas, eu acho que inclusive o maior dentro da oposição e na própria base do governo, apoia a extensão desse auxílio emergencial, mantendo o valor de R$300. E o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já alegam que não há recursos. Então, onde arrumar recursos para continuar dando esse auxílio tão importante para essa população tão grande dos brasileiros? No curto prazo, não há outra alternativa senão ampliar o déficit público, o que significa, na prática, aumentar a dívida pública. Né? Alguém poderia argumentar, mas eles já estão muito elevados no Brasil. De fato, déficit público e dívida pública estão elevados no Brasil, mas isso não é uma particularidade brasileira. O mundo todo vive um crescimento da sua dívida, né, em função exatamente do quadro da pandemia. Qual que é o risco de você não adotar medidas de amenização da crise? É a crise se aprofundar. Porque o que as pessoas fazem com o auxílio que recebem, com essa renda emergencial? Eles vão para o consumo, então isso sustenta o comércio local, os empregos locais, as atividades locais. Se você interromper esse ciclo, a atividade vai cair e quem é que, em última instância, além da população, é prejudicado? A própria receita tributária do governo, o que significa que terá um impacto no déficit também. O professor e instituições internacionais bastante dogmáticas pela austeridade, como o FMI, o Banco Mundial, já advogam que os governos precisam aumentar o gasto público para segurar a população que necessita diante dessa pandemia. Por que o ministro da Economia brasileiro ainda é tão resistente a gastar dinheiro público com a população que mais precisa? É muito interessante, né, que o Brasil vive já há alguns anos, né, principalmente no Temer, agora o governo Bolsonaro, essa certa dominância da falsa austeridade. Né? Por que eu digo falsa austeridade? Porque austeridade para o andar de baixo, né? E privilégios para o andar de cima. Então é preciso vencer essa resistência e a única forma de vencê-la é com a pressão efetiva da sociedade. Então, os sindicatos dos trabalhadores, as entidades representativas, né? É preciso que todos nós unamos nossas forças para se contrapor a essa visão restrita, né, do papel do Estado e dos gastos públicos, porque, como você muito bem destacou, até mesmo organismos internacionais ortodoxos, né, e tradicionais como a FMI, a própria OCDE, hoje reconhecem que, diante de uma situação excepcional como nós estamos vivendo, com o efeito da pandemia, que gera a maior crise econômica da história, é preciso medidas excepcionais. Falando do andar de cima, parece que não há tanta austeridade para ele. Como, na prática, o Congresso e a sociedade pode cobrar essa austeridade do andar de cima? É a taxação de grandes fortunas ou existem também outras formas? Não, existem outras formas. Primeiro, né, a sociedade não pode aceitar, a meu ver, através das suas entidades representativas, seus sindicatos, suas associações, federações, centrais de trabalhadores, esse discurso falso, né? É a predominância dessa visão falsa da austeridade, né? Quer dizer, então se mantém privilégios em muitas áreas que poderiam sofrer cortes e se propõe cortes, né, em áreas cruciais como saúde, educação, saneamento, etc. E eu encerro por aqui. Para rever algum de nossos conteúdos, acesse o QR Code ou então o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.